Ok? Nós estamos aqui com... colocar o nome do programa. O programa Seguindo a Bíblia. Seguindo a Bíblia. Na verdade, Amém. esse programa é uma iniciativa de que nós estamos estudando a Bíblia com o vô Alberto. Entendeu? Aham. E agora nós vamos colocar nome nesse programa aí. Seguindo a Bíblia. Eu gostei da sugestão do Claudeci, do diácono, do irmão Claudeci, né, diácono? Como diz aquele rapaz lá, fala, diácono! Amém. Então, vamos meditar hoje aqui, Claudeci, eu quero meditar com você a palavra de Deus do Evangelho de João. Eu achei umas coisas interessantes aqui. João, no capítulo 4, no versículo 7. O versículo 7 diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos, e então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que o tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, assim, eu estou vendo aqui. Vamos primeiro conversar sobre o ser humano Jesus Cristo. Amém. Eu vejo aqui que Jesus, quando ele estava ali junto desse poço, Esse diálogo com a mulher samaritana. junto desse poço, ele sabia que naquele lugar tinha água. E ele tinha sede. Como ser humano, Jesus tinha sede. E ele pediu água para aquela mulher. Então ele começou a conversar com ela e começou a dizer a ela que ele tinha, se ela soubesse com quem que ele estava falando, ela pediria água. Ela pediria água para ele. E a água que ele desse, ela jamais ia ter sede. Então ela ficou questionando a Jesus sobre isso. Como ser humano, Jesus tinha sede. Concorda comigo? Concordo com você perfeitamente. Porque Jesus, a Bíblia nos assegura, não é? Completamente, determinantemente, que ele é, não é? Vamos usar o dizer era, não é? Neste momento ele estava como Deus, mas também estava como homem. 100% homem e 100% Deus. Então ele tinha sede. Nós podemos dizer, como ser humano Jesus era. Como ser humano. Como Deus Ele é. Ele foi, ele era, ele é e continuará sendo como Deus. Amém. Outro dia eu estava falando sobre o apóstolo Paulo. Na questão de seres humanos, é impressionante como não consegue ficar sem conversar, né? Mas não é. Aqui nós estamos num ambiente, nós precisamos explicar. Um ambiente familiar. Então, estamos aqui gravando esse programa Seguindo a Bíblia. E eles estão ali do outro lado tomando um café, tem passarinho, tem gato, tem tudo aqui, né? Vamos aqui O gato do João, né? Mas então, seguindo aqui, o apóstolo Paulo, ele disse, eu não me lembro agora a referência, mas nós podemos procurar, talvez você lembre. Aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Entendeu?
O bem que quero, não faço. O bem que quero fazer eu não faço, e o mal que não quero fazer eu faço. Quando o apóstolo Paulo estava falando dessas coisas, dessa forma, ele estava dizendo na forma humana dele, na característica de ser humano. Porque a nossa característica humana, ela é pecaminosa. Nós herdamos de Adão e Eva o pecado. Então, nós sempre temos a tendência a praticar o mal. Porém, o apóstolo Paulo, ele falou também: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando o apóstolo Paulo está dizendo sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele não estava dizendo para seguir, para ser imitador dele como um ser humano. Ele estava dizendo para as pessoas, para a igreja, ser imitador dele na vida espiritual que ele vivia. Ele tinha uma vida espiritual, uma comunhão com Deus. Ele buscava a presença de Deus. Então ele dizia para a igreja: sede meus imitadores como sou de Cristo. Né? Então eu estou querendo dizer o seguinte: espiritualmente, também Jesus tem uma sede. Qual a sede que Jesus tinha? A sede que Jesus tinha naquele momento é de que aquela mulher samaritana viesse ser uma adoradora, que adorasse o Senhor em espírito e em verdade. Que ele falou mais para frente aqui. No versículo 24. No versículo 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Entendeu? Então, Jesus tinha essa sede também espiritual. De que aquela mulher viesse ser uma adoradora. De que aquela mulher viesse ser uma pessoa serva de Deus. Que ela viesse ser também uma missionária que pregasse a palavra do Senhor. Então, Deus, o Senhor Jesus, Deus tem sede nas nossas vidas. O importante dizer, irmão Marcelino, que essa sede que você está falando, a sede de Jesus espiritualmente, não é pelas almas. Exato. E o importante é que Jesus continua tendo esta mesma sede. E o Senhor disse aos discípulos que ia ao Pai, mas enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. E hoje, então, o Espírito Santo, ele continua tendo essa sede. Essa sede de salvar as almas, essa sede de salvar as vidas. Não é? Você que está em casa assistindo, pode ainda não ter entendido o que nós estamos falando aqui em João 4. Mas a Bíblia é determinantemente clara ao dizer que quando nós bebemos da água que o Senhor nos dá, e essa água é símbolo, o símbolo dessa água é o Espírito Santo, nós nunca mais teremos sede. E do nosso interior, e daí não é do interior de Jesus, é do nosso interior, brotarão rios de águas vivas. O que significa isso? Do nosso interior fluirá o Espírito Santo para a consolação de vidas que estão no pecado. Do nosso interior brotará esperança à humanidade. Do nosso interior brotará salvação de almas. Do nosso interior sairá a solução para os problemas das drogas. Sairá a solução para aquele que vive na prostituição e não consegue sair. Do nosso interior vai brotar todas essas coisas. Por quê? Porque nós somos água, nós recebemos a água viva e nos tornamos fonte para fluir a outras vidas. Amém. Amém? Amém. Então é muito importante entender isso, que a missão, e eu já te falei que se eu pudesse pregar uma mensagem nesse tempo, não é, eu daria um tempo para essa mensagem, a missão samaritana. Qual é a missão samaritana? Agora, é preciso entender que a responsabilidade da igreja neste mundo, que jaz no maligno, é importantíssima para continuar ramindo as almas ao Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, graças a Deus. Vamos ver o tempo, né, o João? Vamos dar uma olhada no tempo. João, dá uma olhada no tempo para nós. Se tem que ir para os intervalos. Intervalo ou não? Pode dar 9h30. 9h30, pode desligar. Vamos para o intervalo então, você segue aí no vídeo 2, neste programa, o programa Seguindo a Bíblia.